Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, catequetas e catequizandos, vamos lá. Resolvi fazer mais uma aula agora, nesse intervalo, que as pessoas estão largando, estão em casa e podem acompanhar, não é? Para assim terminarmos o primeiro artigo da doutrina cristã, estamos vendo o símbolo apostólico. Farei uma aula agora e depois, 8h30, 9h, farei outra, não é? Que aí vocês já estão também mais livres, certo? Boa noite, Edinalva, Câmara, Jacira, Joana, Elisângela Maria, boa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminávamos Cristal Miller, Magali, Deus te abençoe. Terminávamos a aula da tarde, né, com a providência de Deus. E vamos dar continuidade, né, com a criação do homem. Depois que Deus criou a série de coisas, criou também o homem. Essa série de coisas nós vimos, não é? Já. Quem está entrando agora, temos 4 aulas já prontas, gravadas, pode acompanhar, não é? O que vamos ver, podemos nos reportar um pouco às aulas passadas para retomarmos o raciocínio lógico e contínuo, a linha tênue. Vamos avante. Vejam que devia ser delas rei e tem por fim conhecer, amar e servir a Deus nesta vida, para gozá-lo depois na outra. É importante, né? Que devia ser na criação o rei. Eu chamo de administrador. Deus colocou nas nossas mãos a criação, que viu que era boa, toda a criação, e colocou nas nossas mãos, nas mãos das criaturas, que ele viu que eram muito boas. Tá certo? O Senhor formou do barro um corpo perfeito, depois criou e lhe infundiu a alma. Do lado do homem tirou uma costela, com que formou a mulher, e deu esta ao homem para companheira e auxiliar. O primeiro homem denominou-se Adão, ou seja, da terra, e a primeira mulher, mãe dos viventes, Eva, que quer dizer mãe dos viventes. Isso aqui é extraordinário, não é? Porque é a mesma narrativa bíblica, onde nós encontramos no primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro da criação, o livro da origem. Ao conceito da criação direta, no século passado se opôs a teoria da evolução ou transformismo, não é? A teoria da evolucionismo ou transformismo, que supõe que o homem deriva do bruto,
sem intervenção de uma causa primeira, somente por força da lei da evolução, né? Da lei contínua, que nós vimos, tem essa interpretação, os 7 dias pode-se interpretar em 7 épocas, não é? Como aqui também do transformismo, como na historiografia ou historicidade da história, não é? É como se pudesse pensar a história da história nos seus períodos, nas suas épocas. E aqui se estabelece, não é? Esse ritmo evolutivo, não é? Como se fosse do chimpanzé, do macaco, que acontece a evolução. E aqui, comicamente, o Ariano Suassuna, se alguém já viu nos vídeos dele, não é? As aulas espetáculos, ele pega um pegador, não é? Que tem 2 partes de madeira, que tem um ganchinho, um ferrinho engenhoso, que ele diz, bota nas 2 partes, aperta, ele abre, não é? Solta, ele fecha. O nosso pegador que você, dona de casa, conhece muito, né? Ele diz que, primeiro, ele não aceita a teoria evolucionista. Ele diz que a mente humana, o homem mais simples, não é? O homem mais simples faz aquela engenhoca. E o macaco, ele pode, não é? Se deter, trabalhar 1 milhão de anos e não faz um pegador. Quer dizer, nós, não é, seres inteligentes, não admitimos, não é, que viemos do macaco. A teoria da evolução, a teoria, portanto, do Big Bang. Vamos avante. Essa teoria, além de contrária à fé, é contrária também à razão. Vamos ver aqui a razão. E por que ela é contrária à ação, à razão, né? Por 2 motivos. Muito claríssimo. Primeiro, há diferenças essenciais entre o homem e o animal. Diferenças que repelem a ideia do parentesco entre um e outro, não só no lado físico, sendo também muito mais no lado das nobres faculdades da alma humana, a razão e a liberdade. Não é? Por exemplo, somos animais racionais, temos a faculdade da inteligência, portanto, e da vontade. Temos os atributos relativos, não é? Que em nós passam a ser, em Deus são relativos, em nós passam a ser, não é, absolutos, que justamente é da liberdade, o livre-arbítrio que temos, e os animais, eles não têm, não é? São puros instintos e são presos aos seus instintos. Segundo, os autores dessa teoria não podem mostrar-nos os vestígios dessas evoluções nos homens das idades pré-históricas. E de mais a mais, se a evolução houvera sido lei no passado, como se explica que a natureza haja perdido tal poder e não possa mostrar-nos também hoje casos em que animais se tenham tornado homens? Aqui é interessante esse segundo argumento, né? E por que nós não viemos? Veja. Então, a evolução teve um prazo nessa teoria,
Veja como essa teoria ela é falha, não é? Ela tem um silogismo falácio. Veja, porque se para os homens pré-histórico isso teve nascemos inclinados, né, e depois ficamos eretos. Veja, ficamos eretos e depois não acontece isso mais. Quando os macacos que se transformaram humanos, veja, não, o tempo, a história, a evolução parou. Parou no tempo e na história, não é? Não, macacos continuam macacos, homens continuam homens, não é? Não dá para a gente aceitar esse tipo de teoria. E, por incrível que pareça, ainda hoje, não é? Apesar do século XXI, tem professores inteligentes, que a gente não pode negar, que acreditam pelo simples fato, não é? Que são orgulhosos, são soberbos e são vaidosos, e que não querem admitir a fé, não querem admitir Deus, não querem admitir a religião, e se tornam, me desculpe dizer, idiotas, porque não é, acreditam numa coisa sem fundamento e passam com argumentos muitas vezes convincentes para aqueles que, não é, que estudam história, que estudam biologia, que estudam ciência, enfim, não é, nessa área da saúde ainda estão transmitindo isso, apesar de tantas evoluções, não é? E a gente fica ainda numa coisa que não é evolutiva. Vamos avante. Então vamos ver a alma, não é? O que nos difere dos outros animais? Será mesmo que só é a razão? Veja, só é a razão. Macaco não tem alma, não é? Animal nenhum tem alma, só o ser humano. Então, o que nos distingue dos outros animais, como a ciência diz, não é apenas a nossa razão, a inteligência. Existem outras faculdades que nos distinguem, não é, dos animais, sobretudo do macaco. Vamos ver a alma. O homem é ser composto de duas substâncias distintas. Atenção. O homem é ser composto de duas substâncias distintas. Quais são? Corpo e alma, unidas numa só, veja, pessoa. A gente sabe que Platão, não é? Platão levantou uma teoria, né, como que o corpo fosse a prisão da alma, o cárcere, ele chamava, né, da alma, esse dualismo chamado dualismo platônico, que ele via com o corpo como uma prisão da alma, do espírito, o qual ele chamava de dinamis. A existência da alma é-nos provada, veja, primeiro, pela revelação. Nós vimos isso. O Senhor Deus formou o homem do barro da terra e inspirou no seu rosto o sopro da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus é espírito. Como o homem poderia ser imagem de Deus se fosse matéria somente? Veja, como o homem poderia ser imagem e semelhança de Deus se fosse macaco? Se fosse, não é, um mineral, se fosse um vegetal, se fosse animal?
Não dá. Tem que ser humano. E atenção, né? Se essa teoria de fato da evolução ou do Big Bang, né? Da grande explosão, nosso Senhor não teria nascido no ventre, não é? Teria nascido de forma bem original, não é? De forma como essa teoria histórica, pré-histórica de evolução, não é? Mas, atenção, se evolução é de fato de forma natural, como né, nós nascemos e a igreja concebe, veja, desde a concepção, não é? E ali o sêmen do homem com o útero da mulher, e ali há uma concepção de óvulo, não é? De embrião, aí sim. Veja, nós entendemos o que é evolução. Esse ser embrionariamente, não é? Que primeiro vem em questão do saquinho, que não tem nada, depois vai evoluindo, tendo o embrião, veja, e aí chega no período normal de 9 meses, 6, 7, 8 meses, a mulher dá à luz o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, até a morte. Isso é uma evolução. Se for assim, de forma natural e divina, então eu acredito na evolução. Mas, em outro tipo de evolução, que eu vim da ameba e eu vim do macaco, não existe. Eu não posso aceitar, não é? Pela fé. Porque eu tenho alma. Veja, essa alma que foi me dada por Deus. Não é? Vamos ver. Talvez, Gorete, seja o contrário, tá certo? Né? Tem espírito, enquanto a energia... Gorete está dizendo aqui, acredito que vocês estão vendo no comentário, eu ouvi um padre dizer que os animais têm almas, não têm espírito, não é? Talvez seja o contrário, os animais têm espírito, não Espírito Santo, mas espírito enquanto pensamento da filosofia grega, díname, não é? O dynamis que aviva o corpo, que a energia, o vigor, que dá mobilidade ao corpo. Porque, veja, se os animais tivessem alma, seriam todos tratados como gente, como pessoa. Porque a alma é a morada de Deus. É a alma de Deus. Houve um período na história escandaloso que se matava os negros, né? Porque se pensava que negro não tinha alma. E se não tem alma, não serve para nada. Veja, até o período da Inquisição na história, não é? Que a igreja abençoava, não era a igreja que matava, mas abençoava, no sentido de salvar a alma. Ia para a fogueira, não é? No sentido para salvar a alma. E se os animais têm alma, então nós somos devedores da história. Ele quis explicar isso, mas não conseguiu, não foi? Se os animais têm alma, nós somos devedores da história. Somos devedores da história,
Por quê? Por tratarmos os animais, veja, como seres inferiores. E os são inferiores justamente porque não tem alma. É isso que eu estou tentando explicar, o que nos distingue dos seres inferiores, dos minerais, dos vegetais, das plantas. Planta não é ser vivo, veja, não é? Os animais ser vivo, nós somos humanos. O que distingue não é apenas a inteligência, mas a alma, que é morada de Deus. E é pela alma que somos, veja, a semelhança de Deus, pela alma. Vamos avante. Segundo, pela razão. Há em nós duas espécies de fenômenos. Fisiológicos, como a nutrição, a digestão, etc. Outros psicológicos, como o pensamento, o raciocínio, etc. Esses fenômenos de natureza diversa não podem derivar do mesmo princípio. É mister, pois, admitir no homem dois princípios diversos, um dos fenômenos fisiológicos e é o corpo, outro dos fenômenos psicológicos, que é a alma, não é? Que é a alma, certo? A neurociência e a não é? Neurociência ainda não chegou nessa descoberta que a psicologia do profundo, que a igreja admite, não é? Que a alma estaria no cérebro, não é? Não estaria no coração e nem na espinha dorsal, mas estaria no cérebro. E por isso que o ser pensante, o ser inteligente se funde. E é interessante que eu constato no exorcismo que na maioria dos casos de exorcismo, não é? O diabo, ele pega pelo pensamento, não é? E influencia os sentidos que estão na cabeça. Perceberam que a maioria dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, estão na cabeça, não é? E a gente pode constatar que os 5 sentidos estão na cabeça. O tato não é apenas a mão, mas é o tatil, do couro cabeludo à planta dos pés, não é? Temos a visão, temos a audição, temos o olfato, temos o paladar. Veja, está na cabeça. As 8 regiões, outras regiões do nosso cérebro que comanda todos os membros e os órgãos, que comanda toda a fisiologia do nosso corpo, né, estão no cérebro. Né? Os 2 hemisférios, estou agora entrando em neurociência, não é? Os 2 hemisférios, não é? O hemisfério direito e esquerdo. O direito controla toda a parte esquerda, o esquerdo controla toda a parte direita. Não é? Aquilo que Freud ele dividiu o consciente, subconsciente e inconsciente. Se a gente entrar por aí, já por aí, não é? E tem uma parte da neurociência que descobriu o ponto Deus no centro do nosso cérebro, não é? Justamente com a física chamada física quântica. Todos esses pensamentos, todas essas teorias, como uma busca, não é? Uma sede, eu vejo aí uma sede de Deus para explicar a criação, para nos explicar. Mas não podemos nos explicar sem Deus, não é? Vamos avante. Realmente nossa consciência percebe em nós um princípio que, através das vicissitudes da nossa existência, permanece sempre idêntico,
o nosso eu, né? Como simples, veja, como distinguir o eu do ego, né? A psicologia, a psicopedagogia, a psiquiatria, não é? Tentam, de fato, o que é o eu, o que é o âmago, o que é o ego. Tem muitas teorias. Vamos avante. Ora, esse princípio não é o corpo que se vai transformando continuamente. Há, portanto, em nós outro princípio que permanece sempre o mesmo e constitui nossa identidade pessoal. Esse princípio é a alma. Veja, esse princípio é a alma. A alma é imutável, não é? Permanece a mesma. Veja, e que nos dá a identidade. A identidade. Enquanto nós pensarmos o caráter e a personalidade apenas pelo crivo da psicologia, nós vamos errar muito, não é? E tantas teorias da personalidade, não é? As 9 teorias da personalidade, o caráter, os 4 temperamentos, tudo isso, mas veja que essas teorias se contradizem. Enquanto não cruzarmos teologia, espiritualidade e psicologia, não vamos nos entender e não vamos entender a pessoa humana, porque uma ciência só ou apenas ela não dá resposta para o complexo que é o ser humano. Vamos avante. A alma do homem é espiritual. Atenção. Olha que afirmação. A alma do homem é espiritual. Portanto, com os elementos psicológicos, não é? Com os elementos materiais, nós não podemos pensar a alma e chegar na alma, não é? Criada imediatamente por Deus. Então, a alma é criada. Mas ela é criada aonde? Ela é criada, veja, na eternidade. Então ela se torna imortal. Deus cria, na hora da concepção, Deus cria a minha alma, não é? E coloca ali, existe uma teoria chamada a chave do inconsciente. Quando a concepção, na hora da concepção, né, milésimo de segundo, passa um facho de luz para aquele embrião, não é? E ali já há vida. Se há vida, há alma. A vida. Por isso que nunca, não é, a igreja vai ser a favor do aborto. Vamos avante. Não possui os pais, nem qualquer outra criatura, o poder de tirá-la do nada. O corpo deriva dos pais por via de geração. Entende? A alma deriva de Deus, por via de criação. A alma humana, feita à imagem de Deus, é imortal. Antecipei, não foi? Corrompe-se tão só o que é composto de partes que se locrem separar, mas a alma humana, por ser espiritual, é simples, não tem partes, portanto, não pode corromper-se. E aqui é extraordinário, porque é na ordem do sobrenatural espiritual. Então, até mesmo o mundo preternatural de Lúcifer e seus demônios não pode chegar na nossa alma. E também o mundo natural não pode chegar
também na nossa alma. A alma poderia ser destruída somente por Deus. Atenção! Só pode ser destruída por Deus, mas repugna a sabedoria, a bondade, a justiça divinas, reduzir a alma ao nada. Não é? Só Deus poderia, mas Ele não quer. Ele não quer, não é? No seu poder. A alma humana é dotada de inteligência e vontade. Olha aqui agora, que a ciência chama de faculdades. Temos duas faculdades. Aonde estão essas duas faculdades? De inteligência e vontade. Está na alma humana, não é? Que está, veja, na nossa cabeça, no nosso cérebro. Vamos ver, porém, talvez esse ponto Deus que a neurociência, não consegue chegar e também não quer admitir que é a alma, chama de ponto Deus. Simplesmente. Vamos avante. Diversamente da alma dos animais. Olha aqui agora a resposta, Gorete. Diversamente da alma dos animais. Esta, por ser mortal, é privada de vontade e razão. Deve seguir o instinto. Tá certo? Se quisermos, portanto, dar o nome de alma àquilo que é adínime, não é? Mas a alma do animal não tem as faculdades que nós temos. E não existe uma alma, se a gente quer dar o nome, não é? Porque se a alma é criada por Deus, ela é imortal, a alma do animal é mortal, então é criada por quem? E não tem razão e não tem vontade. Deu para entender que fica complicado até mesmo chamar de alma. Aqui o autor, ele admite, não é? Que é o Monsenhor Francisco Paciuti. Ele chama também de alma. Porém, ele esvazia a alma dos animais, que eu prefiro chamar como os gregos chamavam, apenas. O homem dotado de livre-arbítrio pode escolher entre o bem e o mal. Por isso é capaz de merecer. Deus deixa livre ao homem e deseja que este escolha o bem por si mesmo, para premiá-lo, como quer que o homem fique longe do mal, para não lhe dever infligir o castigo. Não é? E até mesmo quando Deus inflige o castigo ao homem, é para curá-lo. Quando Deus nos castiga, é para nos libertar, é para nos exemplar, como diz a grande expressão do Antigo Testamento. Deus, não é, bate em quem Ele ama, para que nós, e assim também os pais, não é? Os pais exemplam os filhos para que eles não errem mais. Não exemplam os filhos porque são neuróticos, né? Psicóticos, gostam de ver os filhos sangrando, sofrendo e chorando. Não, é para que eles não se percam. Assim Deus também faz conosco, não é? A mesma coisa. Vamos ver quanto temos aqui. Então dá para a gente ver mais um ponto, e na segunda aula a gente fica com os outros e termina. Dons concedidos ao homem. E vocês perceberam que não é? Estamos ainda no primeiro artigo, não é? Do símbolo apostólico, do credo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu fico me imaginando, não é? Se os nossos jovens, eles aprendem isso na catequese, na crisma, não é? Sem crítica nenhuma, e não quero ser cruel e até mesmo julgar, se os nossos catequistas, eles têm condições para ensinar, para ver cada artigo e ensinar, não é? Eu sou do ponto de vista que, ao menos o catequista que não sabe, mas tenha um bom livro, um bom material didático e apenas leia, repasse para os catequizandos, não é? Os crismandos, e ali gere uma discussão para que o jovem hoje que tem internet e que tem bons sites católicos de catequese, não é? Maravilhosos canais, eles possam ir em busca. A nossa tarefa hoje é apenas, exatamente, Edinalva, não é? De pesquisar e de questionar. Deixar esta santa curiosidade e esse gostinho, não é? Esse gostinho, o amor, para conhecer Deus, não é? Conhecer Jesus Cristo, conhecer a igreja, conhecer a fé. Ao menos isso. A nossa tarefa hoje, não é? É de despertar, porque o jovem tem tudo. As crianças estão aí com os melhores smartphones. O jovem também. Então, despertar. Mas, primeiro, a gente não tem, não é? Aqui é um parênteses que eu estou abrindo, viu? A discussão. A gente não tem bons materiais didáticos, não é? Não tem. Até mesmo aqueles que são elaborados hoje, né, numa linguagem adaptada para falar a língua do jovem, que se perde em tantos raciocínios para ser atuais e em dinâmicas, não é? Em dinâmicas que, na verdade, são mais recreativas, não é? São mais para desopilar do que para ensinar, para catequizar. É preciso, não é, levar a sério. E esta é a minha tentativa, um pouquinho aqui, desde quando eu fiz as catequeses do Catecismo da Igreja Católica, número por número, né, as 4 partes, estou fazendo agora como doutrina cristã. Vamos avante? Então, Deus criou o homem no estado de justiça original e o enriqueceu de 3 espécies de dons. Os dons naturais, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Aquilo que eu venho falando o tempo todo, não é? Que existe, veja, o natural, o preternatural e o sobrenatural. Dons naturais são as propriedades do corpo e da alma, exigida pela própria natureza do homem. Atenção aqui. Os dons naturais são aqueles que ao sermos criados, já nascemos, que temos o nosso corpo, não é? Na mente, que é a alma, tá certo? Por isso essa divisão, corpo e alma apenas, não fala de mente aqui, porque a mente já tem essa junção, que é a alma, inteligência e vontade. Agora você aprendeu, né? O que é alma, inteligência e vontade. Dons preternaturais são aqueles que não competem ao homem, porém as exigências
de outras naturezas superiores criadas. Eram, atenção aqui, não é? Primeiro, a imortalidade do corpo, os dons preternaturais. Segundo, a imunidade ou isenção da dor. Terceiro, a integridade ou domínio sobre si e sobre as criaturas. Quarto, a imunidade da ignorância. São os dons preternaturais. Vejam. Quantos são os dons naturais? Corpo e alma, são 2. Quantos são os dons preternaturais? São 4. Quais são? Veja, a imortalidade do corpo, a imunidade da dor, a integridade sobre si mesmo, ou domínio, não é? E sobre as criaturas, e a imunidade da ignorância. Os dons sobrenaturais são, veja, a predestinação à visão beatífica para consegui-la a graça santificante. Que muita gente pensa que dons sobrenaturais são, não é, os carismas, as virtudes, são também. Mas, veja, a predestinação à visão beatífica. O que é isso? A visão dos céus, da eternidade. Existe graça maior do que essa, não é? E conseguir a graça santificante. E é nessa caminhada com a graça santificante que eu vou adquirindo os carismas, os dons que eu vejo e as virtudes. Não é? Tá certo? Então vamos terminar aqui esta aula. 42 minutos. Vamos terminar. E lá para as 8h30, tá bom? 8h30 ou 9 horas. A gente volta e volta com os últimos tópicos, não é? Que é o pecado de Adão, a redenção e a redenção. Tá certo? O pecado de Adão e a redenção, a gente volta lá para as 8h30, 8h40, ok? Para a terceira aula, não é, do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até às 20h30.